Bom dia mais uma vez, galera. Aqui quem tá falando é Matheus Andrade novamente. Vou continuar com as objeções sobre comunhão dos santos nesse vídeo. Então, quem não está acompanhando desde o primeiro vídeo sobre a comunhão dos santos, não vai adiantar ver esse aqui, porque sempre tem uma coisinha ou outra conectada. Beleza? Vai lá no outro vídeo e acompanha lá. Antes de começar, eu queria mandar um abraço pro meu amigo Natan Pimenta. Tá me ajudando na edição das imagens aí. Eu não entendo nada de edição, então ele tá me ajudando aí na apresentação dos vídeos. Beleza? Um abração, velho. Valeu aí. Obrigadão pela força. Como eu falei, eu vou continuar com as objeções. E uma das objeções que eu escuto bastante é: por que você reza para os santos se você pode rezar diretamente para Jesus Cristo? E a minha resposta para essa objeção, bem simples, é a seguinte: por que então que a gente pede oração um ao outro? Por que você vai lá na sua congregação e pede que o pastor ore por você? Ou que o fulano tal, de tal, ou que a sua família ore por você? É a mesma coisa. A gente acabou de estabelecer todos os princípios da comunhão dos santos. Que os santos estão vivos no paraíso junto ao Pai. Que eles têm ciência do que acontece na terra, sim. De que a oração deles é válida. De que a oração deles, que eles estão clamando por nós na terra. Lembrando que a gente já viu também que pedir a intercessão dos santos tem que ter a participação de Jesus Cristo. A gente já fez até uma analogia quanto a isso, para a gente entender bem, perfeitamente. Jesus Cristo participa de todos os momentos das nossas orações, do início ao fim. Então, se é bom que a gente peça um ao outro, né? Peça ao irmão para orar por nós, e a Bíblia afirma que é sim bom fazer isso, por que não pedirmos aos santos que já estão no paraíso? Na verdade, é até melhor pedir para eles, pois estamos todos em comunhão, em um só corpo. E a Bíblia nos diz que as orações dos justos são de grande eficácia. Vamos lá ver na Bíblia? Tiago, capítulo 5, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23, a gente vê que os justos alcançaram a perfeição. No livro de Jó, capítulo 42, versículos do 7 ao 10, a gente vê que Jó, por saber falar corretamente do Senhor, tinha preferência em suas orações. O Senhor escutava mais as orações de Jó do que dos outros. Em Êxodo 17, a gente vê que a intercessão de Moisés, por ser um homem justo, foi de maior eficácia do que de qualquer outra pessoa. Então, a oração dos justos é de grande importância, sim. A oração de nossos irmãos que já estão no paraíso é de extrema importância, é de maior eficácia, inclusive. Além disso tudo, tem aquela pequena objeção que se encaixa perfeitamente nesse assunto, que é baseada em Romanos, capítulo 3, versículo 10, que fala que não há nenhum justo, não há sequer um. E os amigos, irmãos não católicos, eles falam: então por isso que Maria não era sem pecado. Só que tem um grande problema se eles usarem essa passagem para falar que Maria não era sem pecado. Por quê? O que a gente faz então com a passagem de Tiago, capítulo 5, versículo 16, que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. O problema com essa passagem, que alguns irmãos, quando criticam Maria, que ela tem que ter algum pecado, a gente entra num dilema. Se não há nenhum justo no mundo, como os amigos críticos de Maria falam, afirmam, usando a passagem de Romanos 3,10, o que Tiago, o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, está querendo nos falar com essa oração dos justos, que tem maior eficácia? Deve ser os justos no paraíso, então. Então, os irmãos que criticam Maria, ou eles criticam Maria e acreditam na comunhão dos santos, ou eles acreditam nos dois, como os católicos. Eles têm que se decidir. Então, é o grande dilema que tem para eles nessa passagem aí. Agora, uma coisa que eu sempre reflito é na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, está escrito: a caridade jamais acabará, as profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. Então, assim, o amor, a caridade, ela nunca termina, ela nunca vai acabar. Então, se nós, aqui na Terra, imperfeitos como somos, temos o amor, a caridade suficiente para nos sentirmos pelo outro, termos empatia ao outro e rezarmos, orarmos, interceder
uns pelos outros, por que nossos irmãos que já estão no paraíso, cheios de amor, de caridade, não o fariam por nós? É sempre bom lembrar isso. E outra objeção que eu sempre escuto é da galera que fala que quando a gente reza para os santos, pedindo a intercessão dos santos e de Maria, a gente está diminuindo o papel de Jesus, porque eles usam geralmente aquela passagem de 1 Timóteo, capítulo 2:5. Eles falam que porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, assim, eles falam que não, que a gente está usando mais de um mediador e tal. Só que é o seguinte, a gente já viu que Jesus Cristo está presente em nossas orações. Ele tem que estar presente, por quê? Porque ele é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo. Então a gente já viu que nós participamos Cristo do início ao fim das nossas orações, pedindo intercessão aos santos. Certo? Além disso, a gente vê na Bíblia, por exemplo, no caso de Moisés e Jó, no Velho Testamento, que eles intercederam por outros. E isso é sim mediar entre Deus e o homem. A gente vê no livro de Gênesis, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. E isso é mediar sim entre Deus e os homens. Nós sabemos, como a Bíblia própria afirma, que é bom que peçamos uns aos outros orações aqui na terra. Isso é bom segundo a Bíblia. E isso é mediar entre Deus e os homens. O que acontece aqui, mais uma vez, é uma má interpretação da passagem bíblica e dos ensinamentos da igreja. Nós católicos acreditamos sim que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A gente acredita nisso e a igreja ensina isso. Só que nós, como membros de um só corpo, compartilhamos dessa graça. O Catecismo da Igreja Católica está repleto de ensinamentos de que Jesus Cristo é somente o único mediador. Não é por Maria e pelos santos, é por Jesus que somos salvos. Não é pelo sangue de Maria e dos santos, é pelo sangue de Cristo que somos salvos, sim. Mas nós todos compartilhamos dessa graça. Ou senão, como que a gente explicaria as intercessões de Moisés e Jó no Velho Testamento? Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, a gente vê que a Bíblia nos fala que temos apenas um fundamento, que é Jesus Cristo. Só que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, fala que os fundamentos são os apóstolos e os profetas. Por exemplo, a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5, fala de apenas um Senhor. Mas lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, ela fala de mais senhores. Em Tiago, capítulo 4, versículo 12, vemos que temos apenas um juiz que pode nos julgar, que é Jesus Cristo. Mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, fala dos santos julgando o mundo. O que será isso? Serão contradições da Bíblia? Claro que não. Basta que essas passagens sejam realmente entendidas e contextualizadas. Jesus Cristo é sim nosso único Senhor, fundamento e juiz. Mas graças por sermos os membros de um só corpo, o corpo de Cristo, nós compartilhamos dessa graça divina com Cristo. A gente precisa entender realmente essa relação de cabeça e corpo, Cristo e nós, a igreja. Porque só assim, com essa relação de cabeça e corpo, a gente vai conseguir entender realmente a comunhão dos santos. E tem outros exemplos que a gente compartilha da graça de Deus na Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 9, fala que não devemos chamar ninguém mais de pai, somente o Pai. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, a gente vê Estevão prestes a se tornar o primeiro mártir da igreja. E olha que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele chama os padres judeus de pais. Estaria ele desobedecendo a Cristo, cheio do Espírito Santo? Lógico que não, né? Em Atos 22:1, Paulo está falando com os judeus no templo e ele chama os judeus de pais. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, Paulo se declara pai de todos eles. Estaria Paulo desobedecendo a Cristo também? Óbvio que não. Paulo sabia que pela graça concedida por Cristo, ele compartilhava do papel de pai com todos os cristãos. Jesus é único em tudo. Ele é a cabeça, mas nós somos sim corpo de Cristo. Quando as pessoas usam 1 Timóteo 2:5 para falar que estamos diminuindo Jesus quando pedimos intercessão aos santos e Maria, na verdade é totalmente o oposto. Quando a gente pede intercessão aos santos e a Maria, a gente exalta todo o poder de Cristo
que pode nos conceder essa graça para compartilharmos desse poder com Ele, dessa graça divina. Então a gente, na verdade, está exaltando Cristo. Por quê? Porque Cristo participa no início, meio e fim de toda a intercessão. A gente vê também em Mateus, capítulo 18, versículo 10, que os anjos guardam as crianças e intercedem por elas. Isso é mediar, isso é interceder. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, e em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4, a gente tem as orações dos santos junto ao Pai. Isso é interceder. Então, pedir intercessão aos santos e a Maria para que orem por nós junto ao Pai não vai contra as Escrituras de forma alguma. Eles estão orando sim por nós e intercedendo, e a oração deles tem grande eficácia, pois são justos e somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Amém? Fiquem com Deus, um abração para vocês. Novamente, obrigado a todos que estão curtindo e compartilhando. Quem quiser dar uma compartilhada e curtida aí novamente, qualquer coisa é só mandar mensagem. Tamo junto e vamos defender a Santa Igreja Católica sempre, galera. Um abração, valeu!